equipe técnica tem profissionais de várias... Profissionais, vários normalmente aspectos. ela é constituída de psicólogos e assistentes sociais que fazem todo o acompanhamento, num primeiro estágio preparando o casal, preparando a criança e num segundo estágio cuidando de acompanhar a aproximação da criança e do casal, a convivência para que se diga essa adoção é uma adoção que tem perspectivas de ser uma boa adoção. Dentro todo esse processo, o senhor disse aí, são vários atores, né, buscando o mesmo objetivo, que é o melhor para aquela criança. Né? Qual é a participação do Ministério Público e do Judiciário? O Ministério Público ele funciona como custos legis, ou seja, ele acompanha a regularidade do processo de adoção. E o papel do juiz é conduzir esse processo da melhor forma para que se atinja o objetivo, que é conseguir uma boa família para aquela criança. O que é uma visão diferente do antigo estatuto, que se procurava uma criança para uma família. Ou seja, o que importava antigamente era a família receber uma criança. E hoje se reverteu esse processo e se entende que a adoção ela só pode ser deferida se for o melhor para aquela criança. Não interessa a vontade dos adotantes, mas sim o interesse exclusivo da criança. Talvez fosse bom eu retornar um pouquinho no processo de adoção, porque existe muita confusão na cabeça das pessoas, e uma grande crítica ao judiciário é justamente a demora da adoção. É um processo burocrático, é um processo lento. Nós poderíamos dividir toda a problemática da adoção em 3 fases. A primeira fase é uma fase que a gente chama de habilitação para adoção. É quando o casal ou a pessoa que quer adotar vai ao fórum e diz, eu quero adotar. Então, é aberto um processo onde se vai fazer a habilitação, vai se verificar se aquele casal ou aquela pessoa preenchem os requisitos necessários para serem pais adotivos. Vai passar por entrevista com assistente social, com psicólogo, vai apresentar uma série de documentos, vai se verificar a idoneidade, a sinceridade daquela pretensão e, ao final, após o parecer do corpo técnico, um laudo favorável ou contra a manifestação do Ministério Público, o juiz homologa ou não aquela habilitação. Aí a pessoa está apta para adotar. Aí ela tem que aguardar surgir uma criança que precise de uma família como aquela que ela está oferecendo. A segunda fase é a fase de conseguir essa criança que tenha interesse em ter aquela família como sua família. As crianças que vão para os abrigos, normalmente, são crianças que possuem família, mas a sua família é desestruturada, são famílias normalmente com problemas financeiros, com algumas dificuldades materiais. Então, entre o abrigamento e a destituição do poder familiar, às vezes decorre um tempo excessivo, mas não excessivo porque existe uma lentidão e uma morosidade, mas excessivo porque uma família que o juiz, o promotor enxergam e falam, essa família tem uma perspectiva de se recuperar, de o marido conseguir emprego, a mãe largar a bebida ou sair de um estado de depressão, um problema de saúde, e se passa a acompanhar aquela criança no abrigo, aquela família buscando a sua recuperação para que a criança volte para a família. Essa espera, devido à ausência de políticas públicas mais efetivas, saúde, educação, apoios financeiros, programas de complementação de renda efetivo. O ideal é, inclusive, que a criança continue naquela família. Na sua família. Ela Esse é o trabalho que a Justiça tem que fazer, o Ministério Público e o magistrado. Esse tempo, às vezes, acaba se estendendo, não por problema do judiciário, mas sim porque aquela família ela vai ser atendida num posto de saúde dali a 3 meses, a psicoterapia que foi recomendada vai começar daqui a 6, então existe uma demora muito grande, como eu digo, não por culpa do judiciário nem do Ministério Público, mas sim por ausência de políticas públicas de atendimento à família. E às vezes o tempo é grande. Quando se conclui aquela família tem condição ou não de receber, já passou um tempo largo.
E essa é a grande reclamação das pessoas, que os abrigos estão cheios de crianças. Uma boa parte, para não dizer a maioria, acaba efetivamente retornando para a família, a outra fica. Então, esse tempo, até que se destitua os genitores do poder familiar, acarreta uma demora. Então, uma quantidade de crianças abrigadas grande e poucas crianças em condições de serem adotadas. Quando se conseguiu resolver o problema daquela criança, ou melhor, quando não se conseguiu resolver e ela não pôde voltar para sua família, ela fica apta, depois do processo de destituição, a ser adotada. E aí começa o processo de adoção efetiva, que é um processo rápido, que é um processo onde ele é gratuito, não há necessidade de advogado quando a criança está disponibilizada para adoção, e é um processo que demora o tempo do período de convivência. Ou seja, o casal que se habilitou lá atrás, que foi considerado interessante para aquela criança, ele é chamado, recebe a criança em guarda e passa a conviver com a criança. A partir dessa convivência, quando se entende que está madura aquela convivência, que a adoção tem uma perspectiva boa de frutificar, se encerra o estágio de convivência, é dada uma sentença de adoção e a criança está adotada. Então veja, nós temos uma habilitação que não é demorada e um processo de adoção que não é demorado nem burocratizado. Mas nós temos o problema da destituição do poder familiar, que é um problema sério, que depende mais das políticas públicas do que propriamente do judiciário. Da tentativa de resgatar a família. Nós não podemos transformar, como é a ideia de alguns, a adoção como uma solução. A gente costuma brincar que a adoção é quando não se tem outra solução. É a última tentativa. Agora, quem acredita que nós vamos resolver o problema dos abrigos adotando crianças, eu acredito que tem uma visão não a mais correta. O problema do abrigo é o problema da falta de dinheiro para a população, a falta de cultura, a falta de educação formal e principalmente a falta de política pública de assistência à família. Então, a adoção não pode ser encarada como solução, ela é a falta de solução, é a consequência do descaso com as famílias e com as crianças. Doutor Reinaldo, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar falando de um tema bastante polêmico, que é a adoção internacional. Estamos apresentando Frente a Frente com a Justiça. Querem proibir que os promotores divulguem na imprensa o andamento das investigações. Querem proibir que você saiba o que está acontecendo. Você tem o direito de saber. É nosso dever informar. Onde tem Ministério Público, não tem mistério. Voltamos a apresentar Frente a Frente com a Justiça. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, na data de hoje recebendo o Dr. Reinaldo Sintra, um especialista no tema adoção. Dr. Reinaldo, o que significa esse termo utilizado aí nos bastidores jurídicos chamado de adoção à brasileira? A adoção à brasileira é um subterfúgio que algumas pessoas utilizam para burlar todo o sistema de justiça e garantia para que uma adoção seja bem feita.